Palmeirense enaltece goleiro do Flamengo em noite iluminada. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Pouco, link na descrição. Neto fez uma análise perfeita da partida entre Estudiantes e Flamengo. Para ele, apesar da má atuação da equipe carioca no tempo normal, nos pênaltis ter um goleiro que passe confiança é sem dúvidas importante nesse momento. E Rossi fez história. Defendeu duas cobranças e ajudou ao nosso Mengão. Vamos acompanhar essa análise e depois trazemos as últimas do Flamengo. Sem mais, tudo sobre o nosso Mengão agora. Mas vamos falar sobre agora o Flamengo. O Flamengo classificou. Aos trancos e barrancos, mas o Flamengo se classificou. E teve no Rossi a sua grande figura, né? O seu grande herói. E eu falo pra vocês que goleiro de Libertadores, ele tem que ser bom em pênalti. Ele tem que ser bom em pênalti. Porque é isso. Às vezes vai ter situações que vai levar a gente pra decisão de pênalti. E aí você precisa ter um goleiro que saiba fazer uma boa leitura. Entendeu? Independente do chute ser fácil ou ser difícil, porque existe uma tensão na Libertadores. A tensão de quem cobra, mas a tensão também de quem defende. Então não é só o cobrador, a galera olha muito pro cobrador. Ah, tem que ter atenção, agora o nervosismo, a perna treme. Mas o goleiro também é um ser humano que tá ali. O goleiro também pode errar o tempo. O goleiro também pode se equivocar na leitura. Então existe um desafio do controle emocional dos dois lados. De você não ser intimidado na cobrança e também do outro também não se intimidar. É os dois lados. É difícil para os dois lados. Talvez para o cobrador existe aquele estigma de que, nossa, olha o tamanho do gol. Você tem todo esse espaço para fazer. E para o goleiro, existe o estigma de que, assim, pênalti é muito difícil de defender. Mas, tecnicamente falando, nós temos também abordagens que permitem essa leitura de ambas as partes. De ambas as partes. O Flamengo fez um jogo ontem muito aquém. Muito aquém mesmo. Ah, Neto, mas o jogo do Palmeiras... Calma. A gente vai falar sobre isso. Calma. Segura. Porque já tem gente que pode ficar bravo, mas calma. Vamos lá. O Flamengo fez um jogo muito aquém. Estruturalmente falando, a equipe ela estava, principalmente na sua linha ofensiva, muito desorganizada. E no meio-campo, errava muitos passes assim de 2 metros. Coisa que é, fora do normal para aqueles jogadores. Então, o Flamengo ontem tinha tudo para ter feito também uma boa partida e ter garantido a vitória. Inclusive, teve aquele erro do sistema defensivo do Estudiantes que permitiu com que o Arrascaeta saísse cara a cara pro gol. E ele não chutou. Ontem a equipe do Flamengo ela era uma equipe burocrática, uma equipe lenta. Eu entendo que às vezes desce uma linha de 5 ou 2 linhas, uma de 2 jogadores intercalados com 5 jogadores e fica difícil você passar por essa muralha. Só que era necessário também uma precisão de chutes maior e melhor. E também uma iniciativa de chutar mais. Parece que ontem os jogadores do Flamengo fizeram greve de chute. Porque ninguém queria chutar. E aí na hora que o Arrascaeta sai de frente pro gol, eu falei assim, agora é gol. Agora ele vai chutar. E ele não chuta, ele para, ele espera o marcador chegar para tentar driblar, passar pro Pedro. E teve várias situações que foram assim, que o Flamengo chegava na área e não chutava. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? A zaga do Flamengo, ela tava indo bem.
Teve a situação ali do gol do Estudiantes. Muita gente colocou ali nas costas do Rossi a responsabilidade. Até o próprio Rossi, ele admitiu a culpa. Mas assim também, eu já vi vários goleiros, pessoal, levar gol daquele jeito. Aquele chute ali na diagonal, que sai com a força daquela maneira, uma bola espirrada muito alta, queima a roupa do goleiro. Você precisa ter um sangue frio e um reflexo muito grande por parte do goleiro para estar ali. Porque o goleiro ele tem que assim, né, se jogar. E muitas vezes o nosso ato reflexo, eu sei que o ato reflexo nosso é diferente de um atleta, de um cara que está preparado e treinado para isso. Eu sei que tem essa diferença, mas você tem o caráter humano. De às vezes o cara se assustar com a força e a dinâmica que aquilo saiu. E foi o caso do Rossi, né? Ele vai assim e meio que vai para trás. Parece que fica com medo da bola. Esse componente, esse fator humano, às vezes acaba surpreendendo em um momento ali de tensão. E o Estudiantes, por várias e várias vezes, criou esse momento de tensão em cima do Flamengo. Teve até o segundo gol, que estava impedido, né? Bem impedido, inclusive. Mas se não fosse impedimento, a coisa poderia complicar ali. E o Flamengo foi uma equipe com uma eficiência extremamente baixa. Erros de passes, erros em saída de bola, erros em transição, lentificava muitas vezes o ataque, o contra-ataque. Então foi um jogo muito atípico da equipe do Flamengo. Talvez eu acho que um dos piores jogos que eu já vi o Flamengo fazer na gestão técnica do Felipe Luiz. Um dos piores, né? Uma equipe muito desorganizada em campo e que parece que não conseguia se encontrar, não conseguia ter esse entrosamento. Mesmo ali o Jorginho. Pra mim, um dos melhores jogadores em campo foi o Saul, em termos de iniciativa. Porque o Saul, ele tentava construir a jogada, ele tentava ganhar espaço no meio campo, ele tentava fazer a aproximação, ele tentou chute, inclusive 2 bons chutes, né? A longa distância. Voltava, recompunha, auxiliava no sistema defensivo, tentava ali morder, né, para recuperar a bola e encaixar alguma coisa lá na frente. Então ele foi um jogador realmente ontem acima da média, muito bem articulado. A questão é que o time não se conectava. A Arrascaeta muito mal, o Pedro fazendo uma partida assim horrorosa, irreconhecível, tropeçava na bola. Teve oportunidade sim de fazer finalizações melhores, mas tropeçava na bola. E aí surge o componente ter um goleiro pegador de pênalti, que isso é importante. Isso é importante. Numa competição mata-mata, isso é muito importante. Muito importante. Eu sempre falei aqui, para vocês, que uma vez eu li o livro do Abel e falei que o Palmeiras treina pouco pênalti. É por isso que eu tenho medo quando vai para pênalti jogos do Palmeiras. Porque o fator pênalti ele é um fator importantíssimo dentro de uma Copa. E aí o Rossi vai lá, acaba se redimindo de uma falha que eu nem sei se exatamente foi dele. É igual eu falei pra vocês, galera, tem o componente, o fator humano em cima disso. E faz duas boas defesas, né? Uma delas, inclusive, bem alto. A bola foi ali numa altura relativamente boa. Ele fez uma boa leitura da jogada, uma boa defesa. E classifica o Flamengo para a semifinal da competição da Libertadores. Ah, Neto, o jogo do Palmeiras, o Palmeiras também fez um jogo ruim, eu concordo. O jogo do Palmeiras também não foi bom, não. Eu também não gostei do jogo do Palmeiras. Eu também achei desorganizado. A diferença é que o Estudiantes, eles estavam a fim de jogo. Por mais que o Estudiantes tinha ali, né, as faltinhas táticas, revezar e dar uma pancada aqui, outra ali, o Estudiantes não ficou, sabe, sabotando o jogo. O River, quando consegue o gol, o River começa a sabotar o jogo. É por isso que o River se lascou. Porque o River quis levar o jogo do começo ao final para pênalti. Esse foi o objetivo do River. O Estudiantes não. O Estudiantes ainda propôs uma movimentação, uma dinâmica. E aí o Flamengo foi melhorar a sua movimentação, a sua dinâmica lá nos 15 minutos finais do segundo tempo. Felipe Luiz faz as trocas e o Flamengo melhora um pouco a forma ali de se movimentar, as oportunidades que cria. O Felipe Luiz busca um reposicionamento ali do Samuel Lino para tentar mudar alguma coisa, puxar alguma marcação, abrir um espaço.
E parecia até que o gol do Flamengo ele tava começando a querer madurar, né? Amadurecer. Só que aí ele dá 3 minutos de acréscimo. Os jogadores do Estudiantes começam a cair no chão com câimbra, toda aquela resenha, porque já perderam o gás e eles estavam vendo que o Flamengo tava começando a querer beliscar um golzinho ali. E aí, 3 minutos de acréscimo no segundo tempo, o jogo termina e vai para pênalti. A repercussão na Espanha, ela foi boa pro Flamengo. E ela não colocou o Rossi como herói, como muitos estão colocando. Ela colocou o Felipe Luiz como herói. Olha só o que o jornal AS, lá da Espanha, ele falou. Felipe Luiz evita tragédia. Esse foi o título, e aí você tem o subtítulo. O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores, mesmo perdendo em La Plata. A disputa por pênaltis favoreceu o time carioca, que permanece no torneio. O Flamengo está agora nas semifinais da Libertadores. Após muita luta, o time de Felipe Luiz se posicionou entre os 4 melhores da América do Sul e segue na briga pelo título continental. Então os caras colocam aqui, né, o Felipe Luiz como o grande salvador da equipe. Na verdade, eu prefiro que esse crédito seja, obviamente que uma equipe é todo mundo, mas o crédito eu acho que eu prefiro conceder ali ao goleiro Rossi, que teve essa boa leitura nas decisões ali de pênalti, tá? Agora vamos lá. Nós temos a chance aí de ter uma final brasileira. Temos a chance de ter uma final brasileira. O Flamengo enfrenta o Racing, que é uma equipe muito perigosa, mas muito perigosa. E o Palmeiras enfrenta a LDU do técnico brasileiro do Nunes, né? Do Thiago Nunes. Que falou na coletiva de que o Palmeiras, ele fez vários elogios ao Palmeiras, falou que é uma equipe difícil e tal, mas ele falou sobre o fator futebol também, de que às vezes o futebol ele favorece também o menor, o pequeno. Então ele coloca ali o Palmeiras como um franco favorito na classificação. Eu prefiro calma. Vamos ter calma, vamos ter a cabeça no lugar. Cabeça fria, coração quente, né? Sim, claro, eu vejo o Palmeiras como uma equipe tecnicamente muito competente para passar pela LDU, mas, cara, Libertadores é Libertadores. Você tem esses fatores surpresa. Você pega uma noite ruim, um dia ruim, a coisa pode virar. O Palmeiras vai pegar um pouco de altitude, mas assim, é uma altitude que o Palmeiras já enfrentou piores e conseguiu ter um bom desempenho. Eu acho que o nosso caminho talvez esteja um pouco mais fácil que o do Flamengo, por exemplo. Nesse quesito. Tá bom? É isso daí então, pessoal. Mais uma vez agradeço vocês por estarem aqui. Desejo uma boa sexta para todo mundo. Tamo junto. Valeu, falou, até mais. Antes das últimas do Flamengo, pedimos a vocês que se inscrevam no canal Opina Porco, canal do nosso amigo Neto. Ele sempre trazendo conteúdos de relevância sobre o nosso Mengão. Não custa nada. Vamos dar aquela moral pro nosso companheiro. Jornal argentino repercute publicação do Flamengo e provoca revolta na Argentina após garantir sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores. O Flamengo gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente nas plataformas argentinas. O time carioca, que havia eliminado o Estudiantes de La Plata nas quartas de final, provocou os rivais com uma publicação irônica, que se espalhou rapidamente e chegou até os maiores veículos de mídia esportiva da Argentina, como o jornal Olé. O post publicado nas redes sociais do Flamengo fazia uma comparação irreverente entre as tradições brasileiras e argentinas, colocando as características do Brasil como superiores em relação às da Argentina. Entre as comparações mais destacadas estavam afirmações como: o mate gelado é melhor que o mate quente, brigadeiro é melhor que alfajor, samba é melhor que tango, e até uma provocação futebolística, com o Flamengo afirmando que Zico é maior que Maradona. O post causou grande alvoroço entre os fãs argentinos, que reagiram de forma contundente nos comentários. Muitos expressaram indignação e até fizeram comentários de teor racista, com alguns torcedores utilizando expressões pejorativas como: mas se você os chama de macacos, eles param de achar graça, e cozido de carne é melhor que sopa de macaco. Além das provocações mais agressivas, houve também comentários irônicos, especialmente de torcedores que se lembraram da contribuição de Rossi,
o goleiro argentino do Estudiantes, que havia sido o herói da equipe na classificação. O Olé, por sua vez, replicou a publicação nas suas redes sociais e aproveitou para convocar os torcedores argentinos a responderem ao Flamengo. A publicação convidava os hermanos a deixarem suas respostas ao time carioca, o que gerou ainda mais interação e uma troca acirrada de provocações nas redes sociais. A rivalidade entre os dois países, especialmente no futebol, ficou ainda mais evidente com as trocas de farpas entre flamenguistas e argentinos, principalmente com os torcedores do Estudiantes. Até o time do Racing, futuro adversário do Flamengo, se fez presente nas discussões. Torcedores da equipe de Avellaneda aproveitaram o momento para provocar, com uma mensagem desafiando o Flamengo a ver se ainda terão a coragem de fazer esse post depois de enfrentarem o Racing. O Racing será o próximo adversário do Flamengo na Copa Libertadores, com os dois times se enfrentando nas semanas de 22 e 29 de outubro. O primeiro jogo ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o confronto de volta será realizado no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. A expectativa para esse duelo é alta, especialmente após a rivalidade gerada pelo post do Flamengo. O jogo que garantiu a classificação rubro-negra apesar das provocações nas redes sociais, o Flamengo teve que suar para avançar às semifinais da Libertadores. No primeiro confronto contra o Estudiantes no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-1, com gols de Pedro e Varela, mas o time argentino não desistiu. No segundo jogo, realizado no Estádio Uno, em La Plata, o Estudiantes conseguiu vencer por 1-0. Com um gol de Benedetti no final do primeiro tempo, o que levou a disputa para a decisão por pênaltis. A classificação para as semifinais foi definida nos pênaltis, onde o Flamengo levou a melhor. O goleiro Agustín Rossi, ex-jogador do Boca Juniors e ídolo entre os rubro-negros, brilhou ao defender duas cobranças e garantir a vaga da equipe carioca. Apesar de uma falha no gol do Estudiantes, Rossi teve uma grande atuação, redimindo-se da sua participação no único gol sofrido durante o jogo. Reações de Eduardo Domingues. Técnico do Estudiantes ou técnico do Estudiantes, Eduardo Domingues, reconheceu a qualidade da equipe adversária, mas também expressou o que considerou ser um aspecto decisivo para a eliminação de seu time. Segundo ele, a rápida abertura do placar do Flamengo no primeiro jogo no Maracanã foi um golpe duro para a equipe argentina. Se tivéssemos entrado com mais convicção e não tomássemos aquele gol tão cedo, talvez a história fosse diferente, afirmou Domingues após o jogo. No entanto, ele também fez questão de enaltecer a performance do Estudiantes, destacando que, apesar das diferenças evidentes entre as equipes em termos de velocidade, hierarquia e experiência, o time argentino conseguiu controlar o Flamengo por longos períodos, especialmente no jogo de volta. Fizemos uma grande série contra uma equipe que era favorita. Estivemos à altura, apesar das grandes diferenças, e conseguimos competir até o final, completou Domingues, destacando o esforço coletivo de seus jogadores. A série, embora perdida, foi considerada um marco de superação pela comissão técnica e pelos próprios jogadores do Estudiantes. A reação internacional e a lembrança do Mundial de Clubes após a classificação do Flamengo, o perfil oficial da Copa do Mundo de Clubes, no X, antigo Twitter, não perdeu tempo em destacar a grande atuação de Rossi, que foi o herói da noite ao defender os dois pênaltis decisivos. Agustín Rossi, dizia a legenda da publicação acompanhada de emojis de pare, uma clara referência ao goleiro do Flamengo e sua performance imbatível durante a decisão. A simbologia nos posts remeteu à defesa crucial que Rossi fez, garantindo a classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores após um jogo tenso e de nervos à flor da pele. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA é um torneio que reúne os melhores times do planeta e, após o Flamengo avançar para as semifinais da competição continental, a equipe foi lembrada por sua passagem no torneio internacional, onde havia se destacado com uma virada heróica contra o Chelsea, mas foi eliminada pelo Bayern de Munique nas quartas de final. Embora o time não tenha conquistado o título mundial, a performance no torneio ajudou a consolidar a imagem do Flamengo como um dos principais clubes da América do Sul e do mundo. O futuro próximo. Flamengo versus Racing Com.
a classificação garantida para as semifinais da Libertadores, o Flamengo agora foca sua preparação para o próximo grande desafio, o Racing, que superou o Vélez Sarsfield na outra chave. O primeiro confronto entre Flamengo e Racing está marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, provavelmente entre os dias 21 e 23 de outubro, enquanto a partida de volta ocorrerá em Avellaneda, no estádio El Cilindro, entre os dias 28 e 30 do mesmo mês. Essa sequência de jogos promete ser ainda mais acirrada, considerando a rivalidade crescente entre os times e a forte presença de torcida que ambos possuem. A rivalidade, tanto nas arquibancadas quanto nas redes sociais, tende a intensificar ainda mais o ambiente de tensão e disputa em torno dos duelos. A expectativa, portanto, é de grandes emoções, com o Flamengo buscando um lugar na final da Libertadores e, quem sabe, mais uma vez, consolidando sua posição como um dos maiores clubes do continente. No cenário nacional, o Flamengo também se prepara para os desafios do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, a equipe enfrentará o Corinthians em um clássico interestadual, com a esperança de manter sua boa forma nas competições internas enquanto foca no título da Libertadores. O jogo ocorrerá às 20h30, na Neoquímica Arena, em São Paulo, e promete ser mais um grande teste para o time de Jorge Sampaoli. Conclusão: o Flamengo, com suas provocações nas redes sociais e sua excelente campanha na Libertadores, conseguiu atrair a atenção de todo o continente, não apenas pelo seu futebol de alto nível, mas também pela forma como lida com a pressão externa. A rivalidade com os argentinos, que ficou ainda mais evidente após o confronto com o Estudiantes, se estende agora para o Racing e promete ser um dos maiores capítulos da temporada 2023. O time carioca, no entanto, sabe que a competição está longe de terminar e o caminho até a final da Libertadores será repleto de desafios, tanto dentro de campo quanto fora dele.